vamos lá, vamos tentar gravar aqui um pouquinho de uma sessão respondendo Anki. Tem poucas cartas aqui para finalizar o nosso Anki. Lembrando que, né, eu sou afiliado ao Medkey. Se você quiser experimentar o Medkey, entender e usar essa ferramenta para te ajudar a passar na prova, você abre aqui embaixo na descrição desse vídeo. Tem os links aí para contratar os planos do Medkey com desconto de afiliado que eu tenho. Tem também o cupom de desconto que você é só aplicar ali na hora de fazer o pagamento e você vai conseguir acessar o Medkey por um preço bem legal, bem justo. Além disso, tem os links de tutorial também de como usar o Medkey, para que serve, qual é a ideia, tá? Então, se você quiser conhecer o Medkey, acessa aí embaixo esses links de tutorial. Vamos aqui tentar fazer uma sessão curta, usando a nossa técnica de Feynman, né? Que é tentar basicamente explicar o que está dentro daquela carta, quais são as ideias em relação àquele tema e, né, desenvolver certo raciocínio aqui em voz alta. Golinho de café. Vamos lá. Então, o paciente com... Aqui faltou um paciente, né? Paciente com pressão arterial sistólica entre 140 e 159, ou diastólica entre 90 e 99, tem, né? Então, tendo esses dois parâmetros elevados, né? Não seria né? E aqui. Tem hipertensão estágio 2, né? Nesse caso aqui, a gente vai avaliar esse paciente, dependendo do risco, a gente vai começar aí já com uma dupla terapia, né? Opa! Estágio 1, claro. Uma confusão aqui de leve, né? Você tem hipertensão estágio 2, seria acima de 160 e acima de 100 na diastólica, e aí 3 seria 180, 110. E aí eu falei esse E, né? Tem que ser as duas condições, porque a gente tem a possibilidade de diagnóstico de hipertensão sistólica isolada aqui, né? É uma possibilidade o paciente ter 140, acima de 140, né, na sistólica, mas ter uma diastólica baixa. Isso acontece mais com os adultos, com os idosos, perdão. Tal coisa é o principal processo de compensação crônica contra o aumento da pós-carga na estenose aórtica. O que vai acontecer, né, no aumento da pós-carga, o aumento da resistência vascular sistêmica na estenose aórtica? O coração vai hipertrofiar, né? Então o coração vai bater mais forte, vai contrair com mais força e vai acabar hipertrofiando. Hipertrofia ventricular concêntrica. Quase todas as hipertrofias concêntricas trazem B4 associado ao sopro ejetivo mesosistólico, né? Então esse paciente já tem o sopro mesosistólico. A válvula mitral é composta por 2 folhetos, né? É assim que ela é composta. É a única. Inclusive, quando a gente tem válvula aórtica bicúspide congênita, geralmente vai acontecer estenose aórtica, né? Válvula aórtica bicúspide congênita, inclusive, é a principal causa de estenose aórtica. Pontos de ausculta. Esse aqui é um card, né, com flag verde, né, para mostrar pra gente os pontos de ausculta. Então a gente tem 2 focos de ápice e 2 focos da base, certo? Tem o foco pulmonar e o foco aórtico, e o foco mitral e o foco tricúspide. Estudo das lesões elementares. Eritema que acomete a mucosa, chamado de enantema, né? Então é uma vermelhidão da mucosa aqui, mostrando irritação, inflamação de um modo geral, né? Pode ser irritação por químico aqui, pode ser vasculite, tem muitas causas. Neoplasia mais relacionada com secreção ectópica de ACTH, adrenocórtico-trophin hormone. É o câncer de pulmão ou de céu, né? Ou pequenas células ou de céu. Uso da glicose e relação com a insulina nos neurônios. O lance é que os neurônios, eles não dependem do uso de insulina, né?
Então, eles têm canais específicos que permitem a passagem direta da glicose para dentro do neurônio, não precisa de insulina. Não é capaz de armazenar glicogênio, esse é um ponto importante, nem de realizar beta-oxidação. Podem funcionar com corpos cetônicos produzidos pelo fígado e, sem glicose, o sistema nervoso central colapsa rapidamente devido à neuroglicopenia. Então, esses são os pontos aqui em relação ao sistema nervoso central com relação à glicose. Esôfago em saca-rolha ou em contas de rosário são achados do esôfago gabaritado característicos do espasmo esofagiano difuso, né? Então, se a gente tem esse que parece um dolicomegaesôfago, né? Porém, aqui a gente não tem alargamento de fato do meu esôfago, né? Eu tenho esse espasmo difuso acontecendo exatamente nesses pontos. E aí eu tenho esse esôfago em saca-rolha aqui, importante. Incidências solicitadas de rotina quando pedimos radiografia de tórax no pronto-socorro. Então, é radiografia de tórax antero-posterior, póstero-anterior, né? Melhor dizendo, póstero-anterior, para eu avaliar um pouco melhor os pulmões. Lateral ou perfil e incidência de Laurel, né? Que é um pouco mais difícil de conseguir no setor de radiologia fazer, mas a incidência de Laurel é deitadinho, né? Pra gente tentar avaliar. Então, no caso em que eu tenho um derrame pleural aqui, por exemplo, eu preciso fazer incidência de Laurel para poder entender se há aqui mais de 1 centímetro e tomar uma decisão, né, de fazer uma toracocentese minimamente diagnóstica. E aqui está a nossa PA, né? Então, póstero anterior, né? A infusão do raio aqui, o raio começa a passar de posterior para anterior. E esse daqui é o padrão de imagem. E EchoBRA acho que é contraindicado e contraindicado, né? Para estenose renal unilateral. Estenose renal unilateral e para estenose renal bilateral ou unilateral em rim único. Ah, tá. Então, aqui eu posso indicar, se eu tiver estenose renal unilateral, eu posso indicar EchoBRA, né? Porque o rim contralateral vai compensar. Mas se eu tiver estenose bilateral ou unilateral em rim único, eu vou ter um resultado catastrófico, né? Então é contraindicado. Esse aqui é o ponto. Paciente com hemorragia subaracnoide que desenvolve hiponatremia com euvolemia. A revisão cuidadosa das prescrições afasta a possibilidade de prescrição iatrogênica de fluidos. O que está acontecendo? Né? Então, se ele não tem potomania e não tem prescrição iatrogênica de fluido, provavelmente, né, a HSA está gerando uma síndrome inapropriada de secreção de ADH. Secreção inapropriada de ADH, né? A síndrome da secreção inapropriada de ADH. E aí esse paciente começa a acumular muitos fluidos. O paciente na primeira fase do tratamento de tuberculose com HIP que desenvolve neurite óptica. Qual que é a droga relacionada à conduta? Né? Neurite óptica está relacionada ao etambutol. Então a conduta é retirar o etambutol e adicionar alguma das drogas do PLECT, se não me engano, né? Etambutol, AIS. Suspender a droga iniciando esquema especial sem essa droga. E a gente tem lá um quadro exato de qual que é a droga que vai substituir aqui o etambutol. Deixa eu pegar aqui para poder complementar. Aqui, não é isso. Essa daqui é um card que seria legal complementar. Uma informação que veio do UNASUS, né? Informação que veio do UNASUS. Bom, eu vou marcar essa carta aqui para poder complementar esse lance e deixar certinho qual que vai ser a droga que vai substituir o etambutol.
Deixa eu abaixar um pouco o volume disso. Né? Vamos seguir aqui. Já marquei essa carta. Opa, miscliquei. Segunda manifestação mais comum extrapulmonar da tuberculose, né? A ganglionar. A ganglionar com escrófula. Então eu tenho essa manifestação aqui de um gânglio. Inclusive eu tô com um gânglio aqui estranho. Tá parecendo. Mas eu não tenho síndrome monolike, não tenho a tosse, né? Não tenho os outros sintomas. Indivíduo de qualquer idade com síndrome gripal e dispneia ou um dos seguintes: saturação menor que 95, sinais de desconforto respiratório, aumento da frequência respiratória ou hipotensão. Uma síndrome gripal e dificuldade respiratória adicionando qualquer um desses outros aqui. Né? Isso significa síndrome respiratória aguda grave. Né? Síndrome respiratória aguda grave. Definição de síndrome respiratória aguda grave. Isso aqui caiu na prova, né? Qual a variável e o valor que caracterizam a síndrome? A variável e o valor que caracterizam a síndrome foi a relação PaO2-FiO2, né? A pressão parcial de oxigênio contra a oferta menor do que 300. Né? Então, essa é a variável, o valor que caracteriza a síndrome. E a definição é isso, né? Síndrome do desconforto respiratório agudo, sinônimo de síndrome da angústia respiratória do adulto. É definida como uma grave injúria inflamatória do pulmão com edema não cardiogênico, membrana hialina e colapso de diversos alvéolos. E é basicamente isso aqui que acontece. Esse é o nosso diagrama aqui da inflamação e resultado da síndrome. Diagnóstico de TB primário no paciente pediátrico. A gente usa um score, né? Um score que leva em consideração a nutrição, o PPD, os achados radiológicos, achado clínico, epidemiológico e radiológico. E o PPD, claro. E é isso, né? A pontuação no score, que estabelece a necessidade de tratamento imediato ali para TB primária, é de 40. Né? Então, devemos analisar os critérios clínicos, radiológicos, PPD, estado nutricional e epidemiologia. E aí, maior ou igual a 40 pontos, tratar TB ativa. Né? E aí, esse aqui é um detalhe importante, né? Procurar um adulto bacilífero. Geralmente, essa criança ela está vivendo próximo, ou teve contato próximo aí com um adulto bacilífero. E essa aqui foi uma questão interessante, que trouxe exatamente a utilização desses critérios, né? Questão bem legal, que a gente tinha identificação, a gente tinha indicação para fazer o tratamento aí de tuberculose pulmonar com RHZ, não usando etambutol, porque a gente não usa nas crianças abaixo de 10 anos. Depois, RH, né, rifampicina e isoniazida por 4 meses. Daqui a clínica, radiografia, contato com TB, prova tuberculínica e desnutrição. Aqui é a epidemiologia, né? Contato com TB. Segue. Linhas gerais de tratamento de lúpus eritematoso sistêmico. Linhas gerais de tratamento do lúpus, né? Evitar a exposição, fazer o tratamento com hidroxicloroquina ou cloroquina e o metotrexato, por exemplo, que são os DARMs, que são importantes para esse paciente. Anti-inflamatório não esteroidal, fazer tratamento com corticoide. Né? Então, esses são os pontos gerais aqui. E lembrar que o metotrexato é uma das opções terapêuticas do lúpus e a ciclofosfamida é um imunossupressor reservado para os quadros mais graves, né? Então a gente vai fazer ciclofosfamida no paciente que, por exemplo, é refratário, tratamento com corticoide, com metotrexato ou até com a cloroquina. Então, repouso relativo, dormir bem, proteção solar, monitorização clínica rigorosa, glicemia, lipidograma, largar o tabagismo. Lembrar que esse é um dado muito importante para esse paciente, né? O lipidograma aqui, por exemplo. Eita, o vídeo já está com 15 minutos, eu queria fazer só 10. Última carta aqui, então.
critérios imunológicos diagnósticos de lúpus, que a gente vai usar para diagnosticar lúpus, sendo, né, esses critérios sorológicos, entendendo o que eles representam. Então, a gente vai usar o fator antinuclear, a gente vai usar o anti-DNA-DS, né? A gente vai usar a queda no complemento, a gente vai usar o Cumbis direto positivo, indicando ali que eu tenho hemácias, que eu tenho anticorpos que marcam hemácias, né? Então é exatamente isso que a gente vai usar. E anticorpos antifosfolipídios, né? Se bem que eu geralmente penso isso daqui mais para a SAF. Mas é isso aí. Fratura que esmaga a fise. Esmaga a fise? É o Salter Harris. Esmaga a fise. Está o Salter Harris 5, né? Tem que fazer cirurgia. Tratamento aqui cirúrgico. É isso aí. Porque avaliamos a solubilidade beta ao invés de alfa HCG. Eu acho que aqui alfa HCG é semelhante, muito semelhante à estrutura a uma outra estrutura, né? Alfa HCG é muito semelhante à estrutura do LH, se não me engano, do TSH. LH, talvez. A estrutura de alfa HCG é muito semelhante a LH, FSH e TSH, né? Então a gente teria falsos positivos aí em vários casos, porque eu ia estar dosando LH ao invés de alfa HCG, a gente dosa o beta no sangue, que é muito mais específico. O que há na imagem? O que há na imagem? Vamos lá. Então aqui, vamos avaliar aqui esse partograma, depois finalizar. Então o partograma foi aberto aqui nesse momento, né? E aqui eu tive dilatação completa aqui embaixo, bastante tempo depois do início do partograma. Neste momento eu tenho contrações bem vigorosas, né? Contrações boas, durando mais do que 40 segundos. Medicações que foram feitas aqui a gente não tem indicação. E agora, esse paciente neste momento está no plano mais 2 de DELI. Então, qual que é o meu diagnóstico aqui? Período expulsivo prolongado, com parada secundária da descida e desproporção cefalopélvica, ou período expulsivo prolongado com distócia de rotação. Parada secundária da descida, porque em 2 horas, então aqui cada um é 1 hora aqui, em 2 horas eu tive uma descida menor do que 2 centímetros. Não, nada disso. O período expulsivo em múltiplas deve durar 40 minutos sem analgesia e 60 minutos em múltiplas com analgesia. Em caso de período expulsivo prolongado, distócia de rotação, a indicação de parto fórceps. Período expulsivo prolongado, né? Que eu tenho dilatação completa aqui nesse momento. E aí o bebê não desce, né? Tá descendo com uma velocidade muito baixa. Esse que é o nosso detalhe, que é o ponto. E chega, né? Investigação de RN com suspeita de toxoplasmose congênita. Quais 4 exames vamos solicitar? Faz LCR em todos os bebês com suspeita de toxoplasmose? Não, com suspeita não. Então, quais 4 exames? A gente vai solicitar uma imagem da cabeça, a sorologia para toxoplasmose. A gente vai pedir avaliação do fundo do olho. A gente vai pedir avaliação da audição. E aqui eu acho que com PAT já é suficiente, né? Se eu estou com suspeita de toxocongênita. E avaliação, um hemograma completo, com avaliação de enzimas hepáticas, bilirrubina direta e indireta, né? Total, direta e indireta. IgM-IgG, que é a sorologia, neuroimagem, a fundoscopia, exame auditivo. Não faço líquido cefalorraquidiano de rotina, somente se eu tenho alguma alteração na TC, na ultrassonografia. Esse bebê aqui, com toxocongênita, eu estou esperando que ele tenha calcificações difusas, ou imagino encontrar calcificações difusas
na tomografia. No ultrassom também consigo olhar, né? Todos os bebês por 1 ano aqui vão fazer esse tratamento. Corticoide se houve retinopatia grave ou infecção ativa no sistema nervoso central. E aí o tratamento, se positivo ali, né, vai ser piribentamina, sulfadiazina e ácido folínico. E aqui uma questão que eu acabei por errar. Qual que era o detalhe aqui? Esse é o detalhe, né? Essa é a questão que estava me perguntando se eu precisava fazer o líquor, a avaliação do líquor. Eu marquei aqui, punção lombar, né? E estava errado porque não precisava fazer punção lombar, faria punção lombar se tivesse alguma alteração aqui na avaliação do sistema nervoso central pela ultrassonografia ou tomografia. Aí sim a gente faria. E é isso, beleza? Se quiser minhas cartas do Medicare, pode pedir que eu passo. Se quiser tirar alguma dúvida aí ou tiver interesse em alguma coisa que eu mostrei, pode pedir aqui no WhatsApp também, que está embaixo meu contato. E se tiver querendo fechar o Medicare, também é a mesma coisa. Tem o meu contato aí embaixo para tirar qualquer dúvida.